Abra sua Bíblia, por favor, livro de Salmos, capítulo de número 51. Livro dos Salmos, capítulo de número 51. Preste atenção no que o início desse salmo vai dizer. Porque algumas coisas nós precisamos ter coragem para fazer, irmãos. Mas são alguns posicionamentos que nós vamos tomar que podem mudar na nossa vida. Tem algumas pessoas que têm vergonha de tomar alguns posicionamentos. Mas tem posicionamentos que podem mudar a sua história. Tem posicionamentos que podem mudar sentenças do céu para o teu favor. E às vezes nós temos vergonha de tomar alguns posicionamentos. Às vezes nós temos vergonha, nós fazemos apelo, nós temos vergonha de vir à frente. O que vão pensar de mim? E para nós que estamos na presença, também temos vergonha de determinados apelos. Porque nós ficamos pensando o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Mas dependendo do nosso posicionamento, sentenças são mudadas, alteradas. Destinos são realinhados. Olha o versículo 1 desse salmo. Na verdade, não são todos que têm essa versão. Quem tem a versão do versículo 1 aí, que é o próprio Davi pedindo perdão ao Senhor, falando que ele está escrevendo esse salmo. Alguém tem essa versão aí? Alguém tem? Essa aqui são versões mais novas, mas deixa aqui, eu vou começar a ler numa versão mais antiga. Olha como começa o versículo 1. Ao regente do coro, é Davi escrevendo a carta. Ao regente do coro, escreva Salmo de Davi. Esse salmo foi quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Betseba. Escreve assim: tem piedade de mim, ó Deus. Aí começa o que tem em algumas Bíblias. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a sua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Deixa eu reler, porque conforme vai passando os anos, as versões da Bíblia são atualizadas. Mas deixa eu reler como começa esse salmo. Eu estou falando de um rei. Eu não estou falando de qualquer uma pessoa. Vale ressaltar que foi o maior rei da história. Se você for a Israel hoje e perguntar quem é Davi, irmãos, nego rasga a roupa. Fala, esse foi o maior de todos. Tanto é que o próprio pastor Washington falou aqui, qual foi a chave que o cego gritou, pastor Washington, para que ele fosse curado? Jesus, filho! Não era qualquer um. Mas olha o que esse homem de grande envergadura e importância, olha a humildade, olha o posicionamento dele. Vale ressaltar que ele era um levita. O livro de Salmos é um livro de cânticos. Ele acaba de pecar e ser repreendido, mas agora ele não tem vergonha de expor o que ele fez. Porque muitos de nós queremos ocultar as nossas ações. Eu não estou dizendo que também nós temos que bradar para que todos saibam, não estou falando disso. Só que tem posicionamentos que mudam o céu. Olha como ele começa a escrever esse hino. Antes de ele escrever o hino, ele escreve ele manda uma ordem àquele que regia o coro, ao regente do coro, Salmo de Davi. Quando que foi feito esse salmo? Quando o profeta Natã me confrontou, depois de eu haver cometido adultério com Betseba. Como começa o hino, Davi? Aí ele começa falando, 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas teras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado que está diante de mim.
Contra ti, somente a ti eu pequei, cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei branco, mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10: cria em mim um coração puro, limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Não expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Tu, Deus da minha salvação, e minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão o diria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para ti são um espírito quebrantado e um coração contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é um coração contrito e um espírito quebrantado. Eu sei que tem pessoas que podem ouvir essa palavra, e eu gostaria de desafiar, antes de começar o sermão, pegue por favor o teu celular. Você pode apontar a tua câmera para cá? Quando você apontar a tua câmera, vai jogar para um link no WhatsApp. Compartilhe essa mensagem com alguém. Essa semana eu tive um testemunho exatamente disso que nós temos feito. Uma irmã falou que mandou para a família dela todinha o link. O esposo dela não é evangélico, não era. E ela mandou inclusive para o esposo, mas mandou o grupo da família também. Porque quem é de casa, irmão, nunca ouve a esposa. E esposo nunca, entendeu? Não ouve o outro, não adianta. Isso aí é regra. Não é só na tua casa, é em qualquer lugar. Pensa que a batalha tua, é em qualquer lugar. Eu não ouço a Ellen, mas quando vem o profeta fala, ela fala, não te falei, Ellen, pelo amor de Deus. Aí essa irmã mandou para o esposo não abriu, mas ela mandou no grupo da família. O grupo da família mandou para amigos, que amigos mandaram para amigos, que chegou para o esposo dela abriu o link. Na transmissão ele se converteu. Quando a gente pede para você bater foto e mandar esse link para alguém, é porque você pode ser um missionário. Deus pode te usar, levar o evangelho a pessoas, até mesmo dentro da sua casa. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis. Eles vão receber todo o culto ao vivo. Mas vamos lá. Vamos ser sinceros quanto a uma coisa. Nos nossos dias, nós somos pessoas que gostamos muito de julgar. Alguém chega perto de nós e nós já apresentamos alguns pré-julgamentos. Você pode falar que não, mas você pode às vezes até não falar. Mas alguns pré-julgamentos já começam dentro de você, te dar alguns direcionamentos que você acha. E nos nossos dias, eu tenho visto que muitos têm dificuldade, às vezes, receber até de Deus. Algumas pessoas são enviadas por Ele. Por quê? Porque nós temos o costume de nos remeter ao passado e olhar quem foi aquela pessoa, o que para nós, pré-julgando, ainda é. Fulano, até pouco tempo era miliciano. Não sei como o pastor dá a oportunidade e coloca lá em cima do altar. Fulana, quando ia para a noite, bebia, saía com mais de 10. Já chegou na igreja
e já colocaram ela para servir. Ciclano já até matou, e hoje está pastoreando. Eu não aceito. Ciclana, ela traiu o marido, e agora quer dar uma de santinha na igreja, colocando colete. Mas talvez fosse por nós não aceitaríamos a liderança de Moisés, que um dia matou um homem, antes de ser chamado. Ele era um assassino. Mas Deus não olha isso. Pedro, aquele que negou o próprio Cristo, na hora que Cristo precisava, ele virou as costas. Não, ele não vai ser meu apóstolo. Eu vou seguir um covarde, que quando ele viu a morte, entregou a própria mulher, para se deitar com outros homens. Esse homem para mim, não é exemplo nenhum. Prazer, o nome desse homem é Abraão. Hoje, pai da fé. Eu seguir, me ajoelhar diante de um rei, que foi um homem adúltero, e ainda mandou matar. Para você não é ninguém, mas para Deus se tornou o maior rei de todos os tempos, Davi. Uma prostituta, jamais. Isso eu abomino. Raabe, futuramente a avó de Davi. Talvez se nós fôssemos olhar para a história, nós íamos ver diversos homens e mulheres que para trás tiveram pecados não diferentes dos nossos, mas que Deus deu a opção de viver uma nova história, de se reposicionar. Paulo, um genocida, o maior evangelista de todos os tempos. O problema é que isso, às vezes, nos faz pensar o seguinte: será que Deus tem filhos prediletos? Porque parece que Deus perdoa alguns e outros não são perdoados. Parece que na iniquidade de alguns, Deus passa a mão na cabeça. Mas quando é minha vez, pastor, eu não sinto o perdão de Deus. Eu vejo olhares batendo contra mim. Eu sinto como se Deus preferisse fulano e não a mim, porque fulano pecou, mas não recebeu a mesma correção que a minha. Primeiro que Deus não trabalha da mesma forma com cada um. Deus não é um gesseiro que tem uma forma e ali ele despeja as matérias-primas. Para cada um, Deus tem um processo. Para cada um, Deus tem um tempo. Para cada um, Deus tem um propósito. Para cada um, Deus tem um processo. Ele sabe de cada um de nós. E Ele sabe que para cada uma das nossas enfermidades, não é igual você vai na rede pública e o médico sempre fala que é virose. Já viu? Tô caindo o pé, ele é virose. Dipirona, sei lá. Quebrei o braço, ele é uma virose. Não, Deus não tem isso. Para cada um de nós existe um medicamento específico. Por quê? Porque é um tratamento específico. Agora o problema, ou na verdade o segredo, é como nós nos comportamos diante do processo de Deus. Que é aí que está o segredo. Não é que Ele é um pai diferente, não é que Ele ama um mais do que o outro, Ele ama todos. A questão é o filho que se posiciona da maneira correta. Quem tem mais de um filho, levanta a mão aqui, por favor. Estou orando para Deus mandar
para ter o segundo, ter a experiência de vocês. Mas eu me lembro na minha casa, na minha casa são 2 meninos. Já viu que sempre na sua casa tem um que é marmanhoso? Ou marmanhosa? Sempre tem um filho assim? A esposa já começa a cutucar o marido. Fulano, esse fulano. Tem filhos que você aplica uma correção, ele bate a porta do quarto e sai marchando. Mas tem filhos que você aplica a mesma correção, ele vem igual um gatinho, né? E vocês bobões falam, pode sair do castigo. Vou diminuir, tá? Ó, papai é duro, mas só um pouquinho. Qual a diferença? É que o pai ama mais um do que o outro? Não é. É o posicionamento do filho. Porque tem filho que sabe se achegar até o pai. Tem filho, foi tudo ministrado isso aqui hoje. Tem filho que sabe se achegar. Ele sabe conquistar. Ele sabe tocar no coração. Deixa eu contar uma história e vou terminar. 2 histórias de 2 homens que tiveram a mesma função em Israel e praticamente serviram no mesmo tempo, mas cada um teve uma postura diferente. Um era Saul, primeiro rei de Israel. Segundo, Davi, sucedeu Salomão, segundo rei de Israel. Primeiro Saul, depois Davi. A Bíblia diz que Deus escolhe Saul. Na verdade não tinha sido Deus, foi o povo que queria um rei para si. Porque até o momento quem governava o próprio Israel era o próprio Deus. Mas aí agora o povo resolveu ter um rei, porque ele olhou os povos do lado e falou assim: nós queremos ser iguais. Nós não aceitamos somente ser reinados por ele, nós olhamos para o lado, nós queremos ser iguais aos que estão do nosso lado, e queremos continuar com a bênção de Deus. Aí ele falou assim: eles querem, então vai Samuel, pode escolher um rei. A Bíblia vai dizer que Saul, do ombro para cima, se destacava de todos os homens, era um homem bonito, irmão. De nome bonito, igual esses gêmeos aqui, que coisa linda, Deus do céu. Parece que é o príncipe do Shrek, o encantado. Cabelo ruivo, loiros, os olhões, queixo quadrado. Era Saul, lindo, forte. Deus é você. Então tá bom, tá aceito. Só que tem momentos que Deus nos escolhe, mas não é o fato só de Deus nos escolher que nós podemos fazer o que nós quisermos. Não é porque Deus escolheu que você pode fazer o que você quer. Você é escolhido dele. Se você é escolhido dele, você anda conforme ele pede. Você dança conforme ele toca a música. É ele que direciona os passos escolhidos. Aí Deus dá uma ordem. Vou acelerar a história. Deus dá uma ordem para Saul. Saul, tem um povo que eu odeio. São os amalequitas. Sabe por que eu odeio eles? Porque um dia quando meu povo estava atravessando o deserto, esse povo maltratou o povo de Israel. Esse povo que você hoje é rei. Eu quero que você destrua esse povo. Não só destrua, eu quero que você extermine todos os amalequitas e todos os bens dos amalequitas. Ouro, prata, vacas, bezerros. Destrói tudo. Saul é para destruir, exterminar. Pode ir na batalha, que a vitória é tua. Saul, com certeza. Saul levanta 200.000 homens de Israel, mais 10.000 de Judá. 210.000 homens vão marchar. Quando eles chegam diante da cidade, a cidade já começa a tremer dos amalequitas. Só que o profeta que falou isso para Saul não foi. O profeta só deu a ordem e ficou no seu lugar. Saul vai lá, vai para a guerra. Quando ele vai para a guerra, ele destrói os amalequitas, mas ele prende o rei. A ordem era para destruir todos. Ele prende o rei. Porque tem batalhas que nós queremos ficar exibindo nosso troféu, quando a ordem de Deus é exterminar. Não é só para mostrar que eu venci a batalha. Deixa eu pegar esse rei. Mas a ordem de Deus foi o quê? Extermina. Faca na caveira.
Aí Saul fala assim: vamos pegar também um pouquinho dos bois. Não, pega os ruins não, eu quero só os melhores bois, os melhores gados, os melhores carnes. Vamos pegar para sacrificar o Senhor nosso Deus. Mas qual foi a ordem de Deus? Extermina. Atenta para aquilo que Deus está direcionamento. Ainda que você tente fazer alguma coisa para agradá-lo, se não é da ordem dele, não faça. Não faz. Não, mas eu vou fazer isso aqui porque eu sei que Deus vai se agradar. Não, não. Deus não se agrada de sacrifícios. Deus quer obediência. Não, vou para a igreja todo dia para agradar o Senhor. E Deus está falando às vezes uma outra coisa para você, e você está querendo fazer sacrifício, quando Deus quer obediência. Saúl, ele guarda os melhores. Engraçado que ele pega o melhor das ovelhas, dos bois. E aí Deus revela ao profeta, porque se tem uma coisa que não falha, irmão, é Deus falar com os seus. Você pode não cumprir a ordem de Deus, mas Deus sempre vai levantar alguém que é dele para falar assim: não, está errado, não fez conforme eu falei. Você pode até fazer escondido, mas Deus sempre revela, porque nada fica em oculto diante de Deus. Pode pecar, pode mentir à vontade, uma hora Deus vai revelar. Eu não tenho esse poder, mas Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E quem está ligado no céu, Ele revela essas coisas. Ele revela isso para Samuel. Samuel sai de casa e vai correndo encontrar Saúl agora em Gilgal, numa cidade. Era a cidade exatamente onde eles sacrificavam a Deus as coisas. Quando chega lá, Saúl já o saúda: Samuel, paz seja convosco, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo, Samuel. Samuel, amém. Olha, e já vou te falar, nós cumprimos tudo aquilo que Deus mandou através da sua boca. Samuel, amém. Só que, irmão, Deus é tremendo. O texto diz que na hora a vaca até a vaca Deus usa. Até animais Deus usa, se tiver que for para te repreender. A vaca começou a mugir. Aí Samuel fala assim: calma aí, você acabou de falar que você cumpriu a ordem de Deus? E que barulhos são esses animais que eu estou ouvindo? Não, nós cumprimos, é porque nós separamos o melhor dos animais para sacrificar ao teu Deus, já não é mais o meu Deus. Observe que quando começa a pecar, já não é mais o meu Deus, é o teu Deus. É porque nós fizemos conforme tudo o teu Deus mandou, mas nós separamos só o melhor dos animais para sacrificar ao teu Deus. Por isso trouxemos aqui para Gilgal, nós vamos oferecer todos eles. Aí Samuel fala assim: mas Saúl, qual foi a ordem de Deus para você, Saúl? Hoje à noite Deus falou comigo. Ele falou que você não cumpriu a ordem dele. Eu passei a noite toda pedindo perdão ao Senhor por você. Eu comecei a interceder por você. Só que Deus não volta atrás no que Ele fala, não. Ele falou que te rejeitou. Ele falou que não aceitou o que você fez. Aí ele: não. Olha o posicionamento de Saúl. Não, eu fiz isso com medo do povo. Eu peço perdão, mas eu fiz isso com medo do povo. O povo queria pegar dos animais, e eu cedi. Já viu que tem pessoas que sempre culpam tudo que está ao redor, mas nunca falam que a culpa é dela? Irmão, o que está acontecendo? Está fraco na fé? Eu estou fraco na fé porque fulano de tal mandou uma mensagem, postou no status, mandou um verde para mim. Eu recebi uma palavra contrária do altar. Alguém do altar pregou uma coisa contra a minha vida, me senti constrangido, constrangida. A irmã fulana passou por mim.
Ai, o pastor não me deu a paz do Senhor, a minha liderança fez isso, a minha igreja não me apoia. Tudo é culpa dos outros. Nunca é tua culpa, Saul. Nunca a culpa é tua, Saul. Sempre o erro é por causa de alguém. Se desviou por causa de alguém, se tornou fraco por causa de alguém, foi alguém que te influenciou, foi alguém que te levou, mas nunca foi você, Saul. Tem muito Saul hoje que coloca a culpa em todos, mas não se posiciona falando: a culpa é minha. Eu pequei, eu errei. Eu gosto de muito quando alguns irmãos, gosto não do erro, mas alguns irmãos quando às vezes erram e vêm até a mim no gabinete, eu falo: irmão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu quero que você fale a verdade. E eu gosto que alguns irmãos falam assim: pastor, eu errei. Fica tranquilo, nós vamos te ajudar. Alcançou misericórdia hoje. Agora, tem uma coisa que eu fico doido. Nós temos até provas na mão. E eu: mentira, pastor, que isso? Mentira. Não, eu? Jamais. Ou se não, pastor, mas isso é culpa de fulano. Isso aconteceu porque fulano, não, mas não estou falando com fulano, estou falando com você. Você fez? Não, eu fiz mais. Sempre tem um mais. Para Saul sempre tem mais. Saul não assume culpa. Saul não bate no peito e fala assim: eu pequei, eu sou um vacilão, eu estou constantemente fazendo coisas erradas e não sei como mudar, me ajuda. Ele até pede perdão, o texto vai dizer, mas ele coloca a culpa no povo. Aí Deus fala assim para ele: não tem mais. Não tem mais. Eu te rejeitei. Você não será mais rei de Israel. Agora, em contraponto, tem uma outra história. Olha agora, uma mesma repreensão de Deus agora com Davi. A Bíblia vai dizer agora no livro de 2 Samuel, no capítulo número 11: no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi, porém, fica no seu palácio. Por que no tempo que os reis saíam para a guerra? Porque era primavera, tinha acabado o inverno. Tem pessoas que querem lutar em tempo desfavorável. Deus já até deu ordem para lutar, mas ainda não é tempo. Porque se for pisar na neve, vai gastar sua energia, não vai encontrar suprimentos, ferramentas vão se deteriorar. Então espera o tempo. O sábio vai dizer que há tempo para todas as coisas e todos os propósitos debaixo do céu. Para tudo tem tempo. Mulheres têm tempo até de se calar. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. No tempo em que os reis saíam, Davi, porém, ficou. Ele inverteu os tempos. E sempre que nós invertemos tempos, problemas, eles começam a acontecer. Davi, ele fica no seu palácio e ele vai para a sacada do palácio. Fica imaginando ele com aquele roupão real, aquelas vestes vermelhas. Davi sai, e quando ele olha da sacada do palácio, ele vê uma mulher linda, uma mulher exuberante, se banhando, irmãos. Porque o inimigo, ele não vem de uma forma tranquila. Quando ele vem para te arrebentar de vez. Quem gosta de cerveja, ele não vem com um copinho, ele vem logo com a cachaça completa. Quem gosta de música, ele não vai te chamar para ir uma festinha de 15 anos, ele vai carregar para uma balada. Quem pega com os olhos, ele não traz uma simples mulher, ele olha a sacada, irmãos, e vê a mulher do reino pelada, tomando banho. Meu Deus, misericórdia. Mas o problema não é olhar, porque tem momentos que a gente passa o olho e vê. O problema é quando isso começa a tomar conta do nosso coração. Davi fala assim:
O marido dela está na guerra. Eu estou aqui de bobeira. Minha cama está quentinha. Meu Deus. Manda chamar essa mulher aí, por favor. Chamaram. Não, é porque eu queria só... porque eu sou o rei, né? Eu sei, Senhor. Eu queria te levar nos meus aposentos reais, para te mostrar como é belo o meu quarto. Porque sempre começa com uma conversinha suave. É sempre assim, irmãos. É uma conversinha bobinha que vem lá no teu... Aí tu continua a conversa. Sempre assim, sorrateiro. Nossa, você é casado. Você estava linda na igreja hoje. Isso é papo de homem casado? Já viu homem casado ficar curtindo foto de outras mulheres? É por isso que começa o adultério, seu bobão. Porque não sabe fugir da aparência do mal. É mulheres casadas que ficam puxando assunto com outros homens. E aí depois vem chorar no gabinete. Porque não corta o mal antes pela raiz. Jesus fala que se for necessário arrancar o olho para entrar no céu, assim nós temos que fazer. O pecado é como a picada de uma serpente, irmão. Na hora pode até ficar dolorido em algumas, mas no final é a morte. É o que a Bíblia diz. É homem que tem senha no celular e a mulher não sabe. Se tem isso na sua casa, você é boba, porque ele tem algo escondendo. Porque quem não tem o que esconder não precisa ter senha no celular. É pro ladrão não roubar. E a tua esposa é ladra por acaso, para não saber a senha? E o cônjuge também? Não, pastor, é porque se ela souber, ela vai ver pix escondido. Põe a senha no pix, infeliz. E não entenda eu falando isso aqui como um julgador. Quem sou eu para fazer isso? Quem me conhece sabe muito bem. Eu não fui levantado por Deus para ser juiz. Só estou dizendo que nós temos que vigiar. Porque todo pecado começa sorrateiramente. A Bíblia diz que não são as grandes raposas que destroem uma colheita, mas são as pequenas. Começa a vigiar naquilo que você vê, naquilo que você fala e com quem você fala. Na vida de bobeira. E o que acaba acontecendo? Ele acaba se deitando com Betseba. Passa um tempo, vem a notícia. Depois de 9 meses você vê o resultado. A mulher fala, eu estou grávida. Ele, meu Deus. Olha o que o abismo começa a fazer. Um abismo começa a chamar outro abismo. Um pecado começa a chamar outro pecado. Enquanto você não corta, você vai desencadeando ações pecaminosas na sua vida. Davi fala assim, calma aí, essa mulher está grávida, vou chamar o esposo dela, manda voltar Urias da guerra, eu quero falar com ele pessoalmente. Urias volta correndo esbaforido e fala, Davi fala assim, ó, vai para sua casa, tem um tempão que você está na guerra, tua esposa está te esperando. Ele, sim senhor. Quando ele vira as costas para Davi, ele não vai para casa, ele fica na porta do palácio. E aí chega a notícia para Davi, ó, o homem não foi para casa na Betseba não, hein? Ele ficou na porta do palácio. Davi, o quê? Como assim? Chama ele aqui de novo. Falei, irmão, por que você não foi para sua casa? Está há meses na guerra. Por que você não foi se deitar com a sua esposa? Porque pessoa de integridade faz isso. Ele fala assim, não, o meu povo está na guerra. Ele na verdade fala assim, o teu povo está na guerra.
os teus capitães estão na guerra, e você acha certo eu vir para minha casa e me deitar com a minha esposa, enquanto os meus companheiros estão apenas dormindo em barracas? Não, Senhor, longe de mim eu fazer tal coisa, eu vou continuar aqui na porta do teu palácio, até o Senhor me enviar de volta. Davi fala, meu Deus, eu tenho que arranjar alguma coisa, chama esse homem de novo aqui, vamos dar um banquete, bastante vinho, entorna, chapa o homem, ele vai ficar doidão, ele vai para casa correndo. A Bíblia diz que Urias fica bêbado, mas quando ele sai do palácio, ele pode estar até sem a sua sobriedade, mas a sua integridade continua intacta. Ele sai do palácio e fala assim, eu não vou para minha casa. Ele fala para os guardas assim, tem um quartinho aqui da guarda real, que eu possa me deitar, só para eu descansar. O homem deita ali e fala, Davi, não deu certo de novo. Ele fala, eu tenho que fazer uma coisa mais extrema. Ele escreve uma carta ao comandante do exército, olha, eu estou te mandando uma carta aqui, pedindo para que você coloque Urias na frente da batalha, e quando Urias estiver na frente da batalha, eu quero que você recue o exército, para que ele morra, e quando isso acontecer, você me avisa. E assim fez, e assim aconteceu. Ele maquina o assassinato de um homem, toma o seu único bem precioso, e continua a dormir no seu palácio tranquilo, continua a vir para a igreja tranquilo, como se nada acontecesse, continua a pegar o microfone como se nada acontecesse, continua colocando coletinho como se nada acontecesse, continua entrando em casa como se nada acontecesse. Tem momentos que o pecado ele se torna iniquidade. Quando que é iniquidade? É quando o pecado ele já não mexe mais conosco, ele se torna comum. Eu não tenho medo mais de Deus, porque o pecado já está nas minhas entranhas. Era Davi. Só que Deus não deixa nada oculto. Eu falei isso com Saul. Deus faz a mesma coisa agora. Levanta um profeta, agora outro profeta chamado Natã. Natã vai até Davi e fala assim, oi meu rei, oi. Deixa eu te contar uma história. Tinha dois homens numa mesma cidade. Um homem era muito rico, tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitas posses, e o outro homem era pobre, só tinha uma única ovelhinha. Essa ovelhinha era como se fosse da família, era tão achegada essa ovelhinha que ela deitava no colo desse homem, e ali dormia. Ela era próxima daquele dono e dos seus filhos, e vindo um viajante para ver aquele senhor rico, o senhor rico não quis pegar das suas ovelhas, mas ele olhou daquele homem pobre, pegou a ovelha daquele homem pobre, matou, assou e deu de comer ao viajante. Davi, a Bíblia diz que Davi nesse momento, irmão, se irou. Davi ficou furioso. Davi falou assim, o quê? Para mim, esse homem deve morrer, e deve restituir essa família 4 vezes mais. Natã falou, pois bem meu rei, esse homem é você. Esse homem é você. Só para dar sequência à história, mas calma aí, nessa parábola. Na história era Davi e Urias. Na parábola era um senhor rico, um pobre e um viajante. Mas na história não tinha viajante. Quem é o viajante nessa história? Olha para o teu irmão e pergunta para ele, quem é o viajante nessa história? Eu te respondo, o pecado. Porque aqueles que foram lavados por Deus, o pecado não mora em nós. Ele não habita mais conosco, nós fomos lavados. Ele foi expulso, mas ele é um viajante, procurando pousar em alguma casa. Deixa eu ver aonde eu vou hoje. Satanás, deixe-me ver aonde que eu vou repousar hoje. Davi permitiu que o pecado viesse, repousasse sobre ele. Ele pega o único bem daquele homem, aquela mulher, e o consome.
Mas qual foi a diferença de Davi para Saul? É porque Saul, ele vai falar assim, ó, quem pecou, eu até pequei, tá bom, eu vou concordar contigo que eu pequei, mas a culpa é do povo. E agora quando Natan fala isso para Davi, Davi fala assim, ó, eu pequei, e pequei contra o meu Deus. Talvez Natan falando, mas não tem mais, não. Eu errei, eu pequei, eu dei mole. Na verdade eu não deveria ter feito isso, porque eu não pequei contra somente essa mulher. Ele falando com o profeta, eu pequei contra o meu Deus. Eu não sou qualquer um, eu fui escolhido por Ele, e eu joguei toda a escolha dele na lama. Hoje a minha atitude foi de errar. É como se eu tivesse aberto na mão de toda a minha vida, de todo o meu chamado, só por causa de um desejo. E eu reconheço isso. E a minha vontade era não pecar. Se eu pudesse voltar atrás, eu reescreveria a minha história. Mas como eu não posso, como homem, a única coisa que eu devo fazer é reconhecer e me arrepender, e falar que eu não farei mais. Aí Davi escreve esse salmo que nós lemos. Lembra agora porque o início? Eu, Davi, estou ordenando ao regente do coro, e estou escrevendo isso aqui no dia em que o profeta me repreendeu. Por quê? Porque eu pequei contra Betseba, eu adulterei. Eu poderia ter ficado calado, eu poderia ter pedido para encobrir os meus pecados. E o engraçado é que na época de Saul, nesse mesmo pecado de Saul, Saul chega para Samuel e fala assim, ó, Samuel, faz o seguinte, tá bom, eu concordo com o meu pecado, mas por favor, vá comigo diante do povo, para que o povo não desconfie que eu tenha pecado. Olha o posicionamento de um. Agora olha Davi, outro posicionamento. Eu quero que todos cantem o meu erro. Não é para ficar bradando do meu erro, mas é para mostrar que eu falhei e estou com o coração disposto a me arrepender, porque eu sei que o meu Deus não resiste, não rejeita um coração quebrantado e nem um coração contrito. Davi escreve assim, ó, Senhor, você pode tirar tudo de mim, pode tirar minha coroa, pode tirar minha riqueza, minha família, só não tire de mim o teu espírito. Só não retire de mim, Senhor, o teu espírito. A única coisa que eu não quero perder é a sua presença. Aí alguns irmãos não entendem porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque eles olham o passado. Eles só conseguem olhar um Davi que pecou. Mas Deus hoje não nos olha como pecadores. Ele fala assim, ó, se endireitar o teu coração, eu vou te fazer você um pastor, vou fazer de você uma pastora, uma missionária, um missionário, um grande servo de Deus, uma mulher poderosa, uma mãe de nações, um homem de fé, um pai de fé, um homem poderoso. É só nós escolhermos nos posicionarmos. Irmãos, quem aponta pecado é Satanás. E não entenda que a minha pregação aqui é falar que Deus passa a mão em tudo. Não é isso, porque Deus é um Deus de justiça, e todo pecado tem consequência. Hoje o movimento LGBT aqui é XY, cada dia entra uma letra mais no alfabeto. Ele tem que falar, não, Deus é um Deus de amor, Ele ama todos, de fato Ele ama todos. Todos, por quê? Porque todos são filhos. Mas uma coisa é amar, a outra coisa é aceitar o erro. Eu perguntei aqui quem é pai. Teu filho pode errar e você vai continuar amando, mas dependendo do erro dele, você vai o repreender e vai o castigar. Mas o amor continua. Ele é amor? É amor. Mas para todo pecado tem castigo, tem consequência.
Mas se quiser continuar sendo filho, é só continuar debaixo do meu teto, comendo da minha comida, seguindo as minhas ordens, e eu vou fazer de você o melhor filho que tem na terra. Deus perdoa, mas qual o teu posicionamento relacionado ao pecado que nós temos cometido? Vamos continuar prostrados? Ou vamos fazer como Davi? Vamos continuar culpando os outros? Ou vamos fazer como Davi? Eu pequei, Senhor, mas eu não quero mais viver assim. Eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansada de viver assim. A partir de hoje eu vou me posicionar, porque eu sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Não olhe para mim não, feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero te dar alguns segundos para você pedir perdão ao Senhor. Você não precisa falar em voz alta não. Todos nós sabemos aonde nós temos errado. Peça perdão ao Senhor pelo teu pecado. Dê nome ao seu pecado. Fala: Senhor, eu fui gerado em pecado, mas eu não quero perder esse espírito dentro de mim. Por favor, não retires de mim o teu espírito. Me perdoa, Senhor. Eu quero viver uma nova história. Eu quero me posicionar de forma diferente hoje. Se você fez, só quem fez essa oração e quer ser perdoado por Deus, fica de pé em nome de Jesus. Me arrepender, vim deitar-me agora no pó. Eu vi a dor que eu te causei. Quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secarão e eu calei a minha voz. Minha alma se tornou em sequidão. Confessei os meus pecados, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Ei, deixa eu fazer Senhor, um convite, uma pergunta. Bem rápido, porque pela palavra não precisa ficar falando muito. Se você nessa noite quer se reposicionar diante de Deus, tomar uma postura diferente de Saul, mas ser como Davi, hoje entregando a sua vida ao Senhor, corrigindo os seus erros. Eu não estou perguntando o que você errou, e eu não quero saber o que você errou. Deus tem uma história nova para você. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. É só você querer. Se você quer, se você precisa disso, sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem. Que eu te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz. Minha alma se tornou em sequidão. Confessei os meus pecados, minha maldade não
arrepender. Eu venho me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender. Eu venho me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Tem certeza? Tem pessoas que estão aqui que já estão afastadas há muito tempo da presença do Senhor. Você acha que Deus te trouxe aqui à toa? Deus separou esse momento para nada? Você vai sair daqui hoje sem se posicionar como Deus gostaria que você se posicionasse? Eu não estou pedindo para você vir aqui e cantar o seu pecado. Eu não estou falando isso. Nós não trabalhamos querendo expor ninguém. Mas é somente um ato de reconhecimento, falando: Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Pequei. Eu não quero mais viver essa história. Eu quero viver uma história diferente, uma história nova. Eu não sei nem como te pedir perdão. Eu não sei nem como recomeçar a minha história. Mas isso não é com você, isso é com Deus. Você só precisa se posicionar. Eu quero. Eu vou me corrigir. Isso, vem. Chegou a primeira. Isso, vem. Não fica com vergonha, não. Eu quero Isso, profeta. arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender. Você não precisa ter vergonha de homens. Você não precisa ter vergonha de pessoas. Vem. É o teu pai. Me arrepender. É o teu rei que te chama hoje, querendo escrever uma nova história. Você, pastor, mas eu não sei nem como me libertar do pecado. Eu sei que eu tenho um pecado, mas eu não tenho força para me libertar. Ei, até isso é com Ele. Até a força vem dEle. Se fosse perguntar, André, se nós temos força para estar aqui, não vamos falar que nós não temos força para estarmos aqui. Até a força para estar de pé vem dEle. Você só precisa se posicionar. Senhor, eu quero. Eu vou, me ajuda, me socorre. Mas eu só não quero perder o teu espírito. Eu só não quero perder essa tua presença, a tua essência. Rompe o medo, rompe a vergonha. Se entrega ao Senhor agora. Esse é o momento, esse é o horário, é esse dia. Deus não te julga hoje por aquilo que você fez. Ele tem olhado coisas grandes para fazer na sua vida lá na frente. Ele não olha mais uma adúltera, mas Ele está olhando uma mulher de Deus. Ele está olhando mais um homem que era viciado em bebidas, mas Ele está olhando um grande pastor no futuro, um grande servo, uma grande serva. Vem, é o que Deus quer de você hoje. Vem. Vamos cantar de novo mais esse coro. Eu quero te pedir para que você saia do seu lugar. Talvez se tiver alguém no seu lugar e você já é da igreja, pergunte se é medo, se é vergonha. Eu vou lá contigo. Eu pego na sua mão, eu vou contigo. Fala isso com a pessoa que está do seu lado aí. Seja você um pregador, uma pregadora agora. Abraça essa pessoa e fala assim: eu vou com você. É força. Eu vou com você. Me arrepender. Eu quero me arrepender. Vai. Eu quero. Vença o medo. Isso, vem. De tudo. Vem. Que pequei contra ti. Pega essa pessoa do teu lado aí, traz ela. Eu venho
ofender.